Fala pessoal, vamos falar um pouquinho da APR. Uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas da segurança do trabalho é a análise preliminar de riscos. Vocês já se fizeram a pergunta se os trabalhadores realmente entendem a ferramenta ou eles apenas tentam decorar? Será que uma ferramenta que não está bem clara, bem objetiva, ela vai conseguir alcançar o objetivo da segurança do trabalho, que é a prevenção do acidente de trabalho? Temos que ter cuidado com isso. Eu já entrevistei vários trabalhadores, principalmente em atividades perigosas, atividades de risco, que envolvem o risco de morte, espaço confinado, trabalho em altura, trabalho a quente, trabalho com líquidos e combustíveis inflamáveis. E quando eu conversava com o trabalhador, eles não tinham realmente, de fato, conhecimento do que era uma análise preliminar de riscos. E eu dedicava um pedaço do treinamento, um tempo específico para consertar isso, que é uma falha grave. E colocar na cabeça deles que se não tiver um planejamento, se o risco não for controlado e a APR não for seguida, eles estão trabalhando com risco de acidente alto o tempo todo. Então eu descobri uma metodologia de simplificar a APR para os trabalhadores. Lá na hora do treinamento, nós não podemos achar que estamos ensinando técnicos ou conversando com engenheiros ou que estamos numa sala de aula ensinando futuros técnicos em segurança do trabalho ou bombeiros. Nós estamos conversando com trabalhadores que já estão cheios de coisa na cabeça para fazer. Então eles têm que entender de forma clara e objetiva a tarefa que será executada, o risco, ou melhor dizendo, os riscos da atividade e as medidas de controle obrigatória que eles devem seguir para realizarem a atividade com segurança. Olha o termo que eu estou usando, medidas de controle obrigatórias. Então, se eu coloco, por exemplo, no APR, que a medida de controle para o risco elétrico, o risco de choque elétrico, é a desenergização, eu estou dizendo para ele que ele só pode trabalhar com circuito desenergizado. Então é disso que eu estou falando, não pode ficar uma dúvida. Se eu digo para ele que ele vai trabalhar em altura e ele só pode trabalhar com o cinto de segurança preso a uma linha de vida, eu estou determinando no documento. Ele é obrigado a seguir o que está ali. Caso contrário, condição impeditiva, ele não vai realizar a atividade. Vamos caprichar nas APRs, porque se o trabalhador não entende, ela vira um documento que não ajuda a segurança do trabalho em nada. Aí a gente vai estar só iludindo e criando documentos fantasiosos. O documento tem que ser aplicável. Para o documento ser aplicável, o trabalhador tem que entender. Valeu? Um abraço. Caprichem nas APRs, simplifiquem para os trabalhadores, pois isso significa a prevenção dos acidentes do trabalho. Um abraço!